Obrigado, Senhor, por Tua presença aqui. Obrigado porque Tua graça, Senhor, até este momento nos alcançou. Obrigado porque a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. Hoje, Senhor, iremos aprender um pouco mais da Tua palavra. E pedimos a Ti, Senhor, que nesse cerimonial da Santa Ceia, que o Senhor nos purifique e nos perdoe. Pedimos a Ti, Senhor, que jogue nossos pecados, nossas falhas, nossas maldades na profundeza do mar, para que ninguém, Senhor, consiga pescar. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e o convidamos para essa segunda parte do culto. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me no novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já fiz não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dar a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me no novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira teu amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim, pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me no novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra buscar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar.
Deus venha ser louvado nessa manhã, amém? Hoje minha família está completa. Debinha veio aí, ela já tinha vindo outros sábados, mas nas outras igrejas, e não tínhamos vindo aqui ainda. Então, queria chamar a Débora, traz o carrinho aí. E aí, venha. E aí tá a Débora, tá o Pedrinho já sabe falar os 10 mandamentos. Sabe? Tem um sermão dele. Qual é o seu sermão que você falou ali pro tio Edivaldo? Qual é o seu sermão? Jesus em breve voltará. Tem o dedinho, como é que é? Jesus em breve voltará. Isso. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ok. Segundo mandamento. Não farás ter imagens de escultura. Isso. Terceiro mandamento. Não. Vai. Tá. Quarto mandamento. Lembre de tudo do sábado. Você não te fica. Se Deus trabalhar e toda a tudo é sábado. Tudo do Senhor. Ok. Vamos então, quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento. Vai? Não? Não. Não. Tá? Vai. Não matarás. Sétimo mandamento. Não? Não. Tá? Vai. Oitavo mandamento. Vai? Não dirás, vai? Nada. Faz testemunha contra teu próximo. Amém. Nono mandamento. Nada. Faz testemunha contra teu próximo. Certo. E 10º mandamento. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Amém. Ele pulou, não adulterarás. Amém. Já ensaiamos Salmo 23 e o Sermão do Monte. Ele já sabe. Salmo 23, como é que é? Esse é uma vassoura e nada me falta lá. O que mais? Passe minha podar e vai envelhecer. Vedejantes. Vedidante. Leva-me. Leva-me pela beleza da justiça. Por amor Por amor do teu nome. Tá bom. Não, você não deixa eu pregar mais. Ele já não deixa eu pregar mais. Irmãos, esse daqui é o Eduardo, nosso pequenininho. Olha isso. É o Eduardo, já estamos com quantos quilos? Quase 6 e alguma coisa, quase 7 quilos. Está com 2 meses. O Pedro está com 2 anos e 3 meses. Essa é a nossa família aí. Mais um menino para cuidar da Débora. Bem, irmãos, não esqueçam de orar por nossa família, para que Deus esteja abençoando. Deus esteja abençoando nossa família, esteja cuidando de nós. Agora temos 2 heranças aqui, 2 bênçãos para levar para o céu. Então não esqueçam de incluir em vossas orações também a família pastoral. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Os irmãos, agradeço as orações, né? Ocorreu tudo bem e continue orando, porque aqui, né, trabalhoso. Cuidar de 2 crianças assim pequenas, que vocês continuem orando para que Deus nos dê o discernimento, a sabedoria para sempre educá-los nos caminhos do Senhor. Amém. Bem, irmãos, hoje estarei pregando a vocês e falando a vocês sobre os talentos que Deus deu a mim e a você.
Obviamente, você tem talentos, você tem habilidade que podem e devem ser usados na casa de Deus. Não somente na casa de Deus, mas também podem e devem ser usados na obra do Senhor. A obra de Deus não se prende somente ao templo que nós estamos e temos aqui. A obra de Deus vai mais do que isso. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, e você deve ser o ungido do Senhor para o seu vizinho, você deve ser o ungido do Senhor para também o seu amigo do trabalho, você deve ser o ungido do Senhor para o seu professor na escola, para o seu colega ali no estudo. Você é a Bíblia para muita gente, porque muita gente não lê a Bíblia, mas lê o quê? O seu testemunho, lê sua história, lê sua vida. E por isso a importância do tema de hoje. Bem, alguma vez você já sentiu o gosto da vitória em alguma coisa da sua vida? Você gostou demais de ter vencido algum obstáculo, alguma coisa da sua vida? Tem alguma coisa singular que aconteceu com você? Quem pode dizer pra gente o que foi dessa coisa singular que você obteve, que você ganhou e que valeu muito a pena? Cri, cri. Vai, Domingos, agora. Agora sobrou para você. Você levantou a mão. Ô, Domingos, que é a morte agora. Qual foi a vitória que você teve? Ela foi a vitória. Conquistou ela. Olha só, tá vendo só? Somebody love, hein, irmã? Puxa vida, Domingos. Vai dormir bem hoje, hein, Domingos? Puxa vida, rapaz. Esse não salvou o dia, hein, Domingos? Você que está no vídeo não consegue ver, mas o Domingo está vermelho aqui, rapaz. Quem conhece o Domingo sabe que... mas é verdade, né? Olha aí, tá vendo? Oh, glória, irmã. Deu o remédio dele, irmã, essa noite aí. Conta pra gente aí. Você também, Mariela, falou que levantou a mão. Qual foi a vitória que você teve que valeu muito a pena? Os batismos de Caleb. Amém. Os batismos do Caleb, que bênção. Teve também alguma vitória que você teve e que valeu muito a pena, você se sacrificou e no final valeu muito a pena? Quem pode dizer pra gente? Pois não, irmã e irmã? A minha faculdade. A faculdade, olha só. O que mais, irmã? O emprego concursado. Sabe, queridos, o sabor da vitória de uma família, o sabor da vitória de um time, de ganhar, de conseguir, como foi o caso aqui, o irmão Domingos conseguiu ela. Olha aí, tá marcado, irmão Domingos. Tá gravado ali, irmão Domingos, agora. Sabe, queridos, vitória é sempre bom. Obter a vitória. Toda vez que você pensa na vitória, as agruras que você sofreu começam a diminuir o valor. Como a irmã que está dizendo aqui que ela obteve a vitória do trabalho, da faculdade, a outra obteve a vitória também do estudo, ali estudou, ralou, passou no concurso público. A irmã Mariela, que sofreu aqui com esses meninos aqui durante 15 dias, quase que descabela a minha bichinha, tadinha. Os meninos não deixavam ela quieta, as meninas ali. Pois não, irmã? Uma vitória. Já volto aqui, pessoal. Chorava que ele queria ir para o Japão. Então, primeiro eu orava para não ir. Falei, ai Deus, ele vai morrer lá. Não deixa ele ir. Não deixa, Senhor. Aí dava tudo errado. Aí, como ele chorava, eu vi ele chorando. Falei, ai Senhor, me perdoe, meu Deus. Faça ele ir. Faça que ele consiga a passagem ir. Daí Deus concedeu e ele foi, comprou a casa dele e tudo. Fiquei muito feliz com Deus. Amém. Mais uma vitória que a irmã e que seu filho conseguiu ao ir para o Japão, conseguir sua casa, comprar sua casa e fazer o seu sonho uma realidade. Que bênção, vitórias. Toda vez que pensamos na vitória, as coisas que nos fazem sofrer para obtê-la começam a ficar diminuídas. A irmã explicou para mim que passou na faculdade e terminou a faculdade. Bem, a irmã falou que passou num concurso público. O que mais brilha no coração dela, e o que ela lembrou disso foi a conclusão do mesmo. Ela não está lembrando das provas, não está lembrando do trabalho, das coisas, dos horários que precisava chegar, mas ela lembra, sim, da vitória. E é esse tipo de coisa que você precisa lembrar aqui, querido irmão. Você tem que olhar para o céu,
porque é lá onde obteremos a vitória do Senhor. E nesse processo existem os talentos, e todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma qualidade que deve e podem ser usados na causa do Senhor. Nesse processo, queridos, é necessário que a igreja tenha um ministério fundamentado no uso dos dons espirituais. Mais do que isso, de acordo com o autor, é urgente ajudar cada discípulo a descobrir os seus talentos, para que os use em algum ministério da igreja. Bem, você precisa descobrir qual é o seu talento. Ai, pastor, tem gente dizendo, eu não tenho talento nenhum. Ai, pastor, eu não sei o que eu sirvo. Sabe, irmão, até mesmo o dedo mindinho, que todo mundo pensa que não serve para nada, serve. Dos 10 dedos que você tem, qual você quer arrancar? O direito, né? Dos 20, você quer arrancar qual? Nenhum, né? Todos são importantes, não é? Assim também é o corpo de Cristo. Todo mundo é importante aqui. Dizem os especialistas que se você arrancar o dedo mindinho do pé, há um desequilíbrio e você não consegue ficar em pé. Você vai cair, você fica desequilibrado. E quem faz o negócio acontecer é o dedo mindinho. Ou seja, ele que dá o norte. Eu não sabia disso quando eu estava estudando o sermão. Eu não sabia que era o dedo mindinho que dá o norte acerca disso. E nesse processo, querido irmão, o uso correto dos seus talentos é parte da preparação dos discípulos antes da segunda vinda de Cristo na terra. Você precisa se preparar para receber a bênção do Senhor. Toda vez eu conheço irmãos que oram muito: Senhor Jesus, me abençoe nisso, Senhor Jesus, me dê aquela bênção, ajude meu filho e tudo mais. Mas a pergunta que não quer calar e que meu sermão tenta responder: você está se preparando para receber a bênção que você tem orado? Você está se preparando para receber o que Deus tem para dar a você? Porque se você ora e não se prepara para receber essa bênção, você nunca a receberá. Conheço alguns colegas que receberam uma bênção de uma viagem para o exterior. Só que os colegas não tinham tirado o passaporte. E os caras não tiraram o passaporte. Passou a vez dele e foi para outro que tinha um passaporte. Todos eles queriam ir conhecer o exterior, outro país. Mas nenhum havia se preparado para receber a bênção se ela viesse à sua porta. Há uma história de uma irmã da igreja que a cidade não chovia há muito tempo, e os irmãos na própria cidade fizeram uma oração e jejuaram para que Deus derramasse a chuva. Só que, irmãos, no sábado seguinte, quando eles oraram pedindo a bênção da chuva, teve uma irmã que veio de guarda-chuva para a igreja. E os irmãos acharam aquela irmã louca, porque era um sol escaldante, quente, e a irmã de guarda-chuva empacotada. Sabe, queridos, a história diz que começou a chover. E aquela irmã estava preparada. Ela teve fé tamanha na oração que a igreja fez no dia anterior para que derramasse a chuva. Só que os irmãos que ali estavam não se prepararam ou não tiveram a fé suficiente de acreditar que no dia seguinte a chuva viria. Querido irmão, querida irmã, você precisa aumentar o nível da qualidade de cristão aqui dentro. Precisa aumentar o nível da fé que temos em Jesus. E nesse processo, para aumentar o nível, é preciso passar pelo caminho dos talentos. Nesse processo dos talentos, os dons espirituais são conhecidos, mas existe certa dificuldade em como utilizá-los entre o discipulado na igreja. Como você vai usar o seu dom na igreja? Abra a Bíblia no livro de Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Mateus 25. Toma aqui essa aqui.
Mateus capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30. Aquele que se sentiu tocado, leia para nós. Do 14, Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Todos encontraram, amém? Amém? Muito bem. Pois será como um homem que, aussentando-se do país, chamou os seus servos, confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que servas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tenho o que é teu. Respondeu-lhe, pois, o Senhor: servo mau e negligente, sabeis que servo onde não semeio e ajunto onde não espalho? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro ao banqueiro, e ao voltar receberia com juro o que é meu. Tirar-lhe-eis, pois, o talento e dar-lhe-ei o que tem 10, porque todo o que tem lhes dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E o servo inútil lança-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ok, irmãos, obrigado, irmão Edivaldo. Queridos, quem representa o Senhor da lavoura aqui? Quem representa o Senhor da parábola? Jesus, Deus. Pergunta: quem são os servos que receberam os talentos? Nós somos os servos que recebemos os talentos. Nesse processo, que impressão lhe causa, querido irmão, ao você saber que um servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 3, o outro 2 e o outro 1 talento? Qual a impressão que você tem quando Deus deu um monte de talento para uns e para outros só deu 2 e para outros só deu 1 talento? Qual a impressão que você tem? Que um é mais importante que o outro. Quem mais? Qual a impressão que você tem? Deus vai lá, podia dar talentos iguais, né? Nesse mundo socialista, podia Deus chegar e dar talentos para todo mundo, iguais. Não é? Alguns dizem que Deus era socialista, que Jesus era socialista, então Jesus podia ter dado tudo igual. E aí? Para igualizar, né? Imagina, Deus dá para uns mais e para outros menos. E é o próprio Deus. E aí? Pergunta que quero que o meu sermão responda. Qual é a impressão que você tem quando Deus deu mais talentos para uns e menos talentos para outros? Cri, cri. Hã?
Boa. Que mais, irmão? Vai ver a capacidade de cada um. Boa. Que mais? Olha aí, filosofou agora. Sabe, queridos, nesse processo é bom a gente pensar em algumas coisas. O irmão tem falado propriamente o que o texto bíblico trouxe na analogia que fez. Tem pessoas que não estão preparadas para receber a bênção. Tem gente que Deus dá o dom e o camarada faz o quê? Enterra o dom. Lembra dessa coisa que a gente sempre diz na igreja? Ah, enterrou o dom, enterrou o dom. Você lembra disso? Antes o irmão batizou na igreja, cantava, fazia um monte de coisa. E depois o irmão foi esfriando. Hoje nem canta mais. E se botar para cantar, não sai. Antes o irmão pregava, ia onde... Hoje o irmão já não faz mais. Sabe, queridos, em contrapartida você também vê outras coisas acontecendo. Por exemplo, você já viu alguns irmãos que às vezes são líderes da igreja, e esses irmãos às vezes são diácono, ancião, pregador, e ainda canta, puxa o hino aqui. Você já viu gente assim? Já viu acontecer isso? Hã? Divaldo tá aí. Puxa o hino, eu apontei para ele aqui para vocês verem se vocês acordam aí. Mas o irmão Divaldo canta, prega, faz tudo, pula e faz tudo aqui. Sabe, irmãos? Mas Deus abençoa mais esses camaradas, sabe por quê? Porque eles se colocam à disposição para receber a bênção. Se você se colocar à disposição para ser usado pelo Senhor e para o Senhor, e para a honra e glória dele, então Deus dará a você, na medida que você abrir a porta para ele entrar, mais talentos a você. Lembra de Moisés? Moisés era o quê? Gago. Todo mundo fala que Moisés era além de ser gago, ele tinha uma autoestima baixa, dizem os psicólogos, porque ele não conseguia falar, era filho de ninguém. Vocês sabem que Moisés, ele era filho da filha de Faraó, mas ele realmente não era filho dela. Vocês sabem disso. Era filho de Joquebede, uma escrava. E ele não tinha terra de ninguém. Ele estava lá no meio da corte e tudo, mas ele não ia receber nada. Ele era um escravo. Imagina a situação do cara. Cresceu nesse negócio de que ele era alguém, mas ao mesmo tempo não era ninguém. E aí, nesse processo, ele era gago. E ele tinha uma autoestima baixa, porque ele tinha problema de gagueira. E aí então Moisés pede até para o seu irmão Arão falar por ele. Você lembra disso? Olha, Senhor, sarça ardente. Chega na sarça ardente, Moisés vai falar, mas eu, Senhor, ir lá falar com o faraó? Vou nada, Jesus. Vou nada, Senhor. Eu sou gago, tenho problema de dicção, de voz. Outra, esses caras não vão me respeitar não. Imagina, logo eu, filho de uma escrava, não sou ninguém. Pega esse teu cajado aí, joga no chão. Jogou o cajado no chão, o cajado virou cobra. Quando você chegar lá, eles vão ver essa mágica que você fez aí. E aí você pega no rabo da cobra, não pega na cabeça, que é uma coisa contrária. Você tinha que pegar na cabeça para não ser picado. Pegue no rabo, que é uma prova de que você tinha controle sobre aquilo. E aí então, a história bíblica diz que ele jogou, os outros magos também conseguiram fazer a mesma coisa, uma mágica deles lá. A cobra de Deus, que era o cajado de Moisés, engoliu as outras lá. E ele mostrou que estava com o poder do Senhor. Mas ainda assim, ele não tinha recebido os talentos que queria. Moisés então vai e começa a se colocar na mão do Senhor. Tá bom, Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou. Chama Arão. Chamou Arão. Irmãos queridos, Deus usou um gago com autoestima baixa para tirar uma nação da escravidão. Deus usou também um burro uma vez, vocês lembram? Balaão. Estava lá Balaão, maldiçoando o povo de Deus. Ele era um profeta e Deus não tirou a unção do Balaão. Se Balaão levantasse a mão, que é a grande pergunta, né? Aquele povo seria amaldiçoado. E aí como é que fica se Deus deu a unção para ele e agora ele levanta a mão para amaldiçoar o próprio Deus, que Deus deu a unção?
E ele estava barganhando ali com as questões financeiras. Olha, eu vou abençoar, custa tanto minha bênção, viu? Vou lá abençoar seu filho, vou lá abençoar, vou fazer o velório, vou lá fazer isso, fazer aquilo, custa tanto. E Deus estava indignado com isso. Ele estava vendendo a bênção do Senhor. E houve um determinado momento em que o burro falou, a jumentinha falou com Balaão. Balaão não se apercebeu porque ele estava tão chateado, tão translocado, que Balaão começou a conversar com o jumento. Você não anda, rapaz, anda aí, vamos logo. E ele não se percebeu que o jumento começou a dizer para ele, para com isso, rapaz, olha o povo de Deus e tudo. E a conversa acontecendo, ele e o jumento. E o jumento falando e o cara não se tocou nisso. O jumento arriou ali no chão, falou, daqui eu não passo, você se vira para lá, eu não vou participar dessa maldição. Imagina, o jumento, eu não vou participar dessa maldição. Um jumento usou o seu talento para a glória de Deus. Se Deus pode usar um jumento, meu irmão, pode usar a mim. Pode usar você. Pode usar quem Ele quiser. Deus pode, se você se colocar na mão do Senhor. O contexto da parábola aqui é receber a bênção do Senhor e se colocar na mão dEle, porque gradativamente você irá receber os seus talentos e Deus vai aumentar. Quantas vezes eu lembro que o meu primeiro sermão, anciões, meu primeiro sermão foi horrível. Meu primeiro sermão durou 5 minutos. E o irmão Davi, que era o primeiro ancião da igreja, me colocou lá no grupinho para pregar, na quarta-feira. Lá vai eu, estudei o sermão, passei a semana inteira estudando o sermão, sabia de tudo o sermão. E aí o irmão Davi me coloca para pregar. Lá vai eu, subo no púlpito e começo. 5 minutos depois acabei meu sermão. Tinha irmão chegando aí na igreja ainda. Tinha irmão que nem tinha chegado na igreja. O irmão estava entrando, falei, vamos agora ficar em pé para fazermos oração final. O irmão pensou que era com ele, alguma coisa assim, mas não. É que o sermão acabou, não tinha mais o que falar. 5 minutos depois acabou meu sermão. Depois eu fui estudando, fui me aperfeiçoando e consegui fazer outro tipo de sermão e melhorar. E Deus continuou me usando com os meus talentos e me dando mais talentos ainda. Imagina, irmãos, olha, o Eduardo nasceu. Ai, nasceu um vendedor. Ninguém fala isso, né? Ai, nasceu um médico agora. Ai, meu Deus do céu, nasceu um mecânico, nasceu um jornalista. Ninguém diz isso. Quando você nasce, você pode adquirir alguns talentos e outros Deus quer te dar. Mas isso irá acontecer na mesma velocidade que você se colocar na mão do Senhor. E nesse processo você perceberá no texto bíblico que Deus não deu talentos iguais a todos. E por isso que há uma diversidade na igreja. Tem gente que sabe pregar, tem gente que sabe cantar, tem gente que sabe arrumar a igreja, tem gente que sabe mexer na elétrica da igreja. São dons que as pessoas estão usando para a glória de Deus. E são diversos dons. E nesse processo, queridos, há uma impressão que nos causa ao saber que um servo recebeu muitos talentos e outros poucos. É algo para nós pensarmos. O Senhor, que é o próprio Deus da parábola, o Espírito Santo, quem repartiu os dons e os talentos, e é Ele mesmo quem capacita seus discípulos para trabalhar na seara. Essa é a grande diferença. Se você não tem dons, porque todo mundo tem, se você pensa que não tem dons, eu desafio você a se colocar na mão do Senhor, para Deus mostrar a você os seus dons. Nós tínhamos aqui na associação um antigo presidente, pastor Erlon Brau, e ele fez um curso com os pastores, um curso de coach. E na época selecionaram alguns pastores para fazer esse curso. Eu fui um dos selecionados, graças a Deus, e fiz esse curso. E dentre o curso de coach existe um aspecto, tem um teste chamado DISC. DISC é bater uma foto de você por dentro. Imaginemos agora, irmão Domingos está aí, conseguiu a irmã, né, irmão Domingos? De novo, vou pegar a irmã Domingos, vai ficar vermelho de novo, tadinho, vou matar ele do coração. Do senhor aqui, irmão Domingos, agora tirou o óculos, né? Tira uma foto dele aqui, pá, tirei a foto do irmão Domingos. Na foto, irmãos, vem dizendo, olha, o irmão Domingos está com o cabelo assim, arrumado desse jeito, está com a barba cortada desse jeito, está com uma camisa branca, e no meio tem uma lista preta e outra lista branca e preta, está com um terno assim, e vem mostrando como o irmão Domingos está. O DISC é uma foto de dentro de você.
como você está por dentro. Quais são as qualidades que você tem? Quais são as suas debilidades? E no que você é bom? No que você é ruim? Como você pode melhorar determinadas coisas? Existe um gráfico que mostra quem é você. Vale muito a pena um dia, querido irmão, você fazer esse teste para você se conhecer. Você se conhecendo, você sabe, olha, eu posso entrar em determinada coisa, eu posso fazer isso, posso não fazer aquilo outro, porque o meu jeito é assim. Eu, por exemplo, não sou bom em ficar em ambientes fechados. Por exemplo, se me colocasse numa função de contador, por exemplo. Contador é aquele camarada que vai ficar compenetrado, lendo, analisando, vendo os números, não pode errar e tudo. Esse camarada não sou eu. Se me colocarem dentro de uma sala para eu ficar compenetrado o tempo todinho, a minha vida inteira, lendo esse negócio, meu Deus do céu, eu vou contar piada, o serviço vai voar o papel, a gente vai brincar, não dá. Aí, no próprio teste, vem dizendo assim, habilidade de pregador, habilidade de professor, habilidade de vendedor. Eu consigo vender muito mais fácil o produto, interagir, falar com as pessoas, mas não me coloque nisso. Ou seja, cada um tem um tipo de dom. Deus pode usar você. Talvez, se Deus quiser me usar para ser um contador, cuidar dos negócios, Deus vai me dar o dom para ficar compenetrado e olhando o papel lá. Deus poderá dar esse dom a você. Mas você precisa se colocar na mão do Senhor. Nesse processo, queridos irmãos, é importante que a gente interprete o texto e discuta um pouco sobre isso. Em que sentido os talentos são símbolos dos dons espirituais que Deus deu aos seus discípulos? Irmãos, talento é aquela moeda, era o nome do dinheiro. O nome do dinheiro no Brasil é real. Naquela época era talento, o nome do dinheiro. Os talentos querem dizer o quê? O que são os talentos para os dias de hoje? O que é o talento? Cri, cri. Como é que é? Condições financeiras, ok. O que mais? O que a palavra está querendo dizer quando o Senhor deu alguns talentos para as pessoas? O que a palavra está querendo dizer? O que representavam aqueles talentos? Cri, cri. É para você não dormir no meu sermão. Sabem que estudiosos dizem que o mundo é movido a perguntas e não a respostas. Por isso, nos meus sermões, eu sempre faço perguntas a vocês. Para que vocês não durmam. Sua batata está assando. Se alguém estiver dormindo, é você que eu vou tocar no ombro agora. Estou brincando. O irmão já acordou, já sacudiu já. Sabe, queridos, em que sentido os talentos são símbolos? O que significa esses símbolos dos talentos? Representam o que os talentos? Os dons, os valores, as qualidades que as pessoas têm. Você tem uma qualidade, você sei lá, você sabe fazer pão? Você sabe mexer com elétrica? Você tem alguma coisa que você sabe fazer, fritar um ovo? Você sabe fazer alguma coisa. Faça para Deus. Consiga utilizar o seu talento com criatividade para a causa de Deus. Sabe, queridos, nesse processo, você pode distinguir os talentos naturais dos dons espirituais, que o Espírito Santo confia aos seus servos, como a parábola. Você consegue distinguir os talentos naturais dos talentos espirituais? Você já viu gente que sabe aconselhar? Já viu gente que, poxa, eu conversei, mudou minha cabeça. São talentos que Deus dá espirituais. Outras pessoas nascem com um tino, uma tendência para algumas coisas. Por exemplo, eu gostava muito de desmontar meus brinquedos. E eu gostava de abrir meus brinquedos, desmontar e ver. Já nasci com aquilo ali, ninguém colocou. Ninguém indicou, olha, abre, como é que faz? Desparafusava, parafusava de novo, via as coisas. Eu gostava de entender como as coisas funcionam. Sabe, queridos, você pode distinguir, querido irmão, os talentos naturais dos espirituais, se você se colocar na mão do Senhor. Lembra, alguns líderes já me ouviram falar assim, ó, estou sentindo o cheiro do enxofre.
eu já consigo ver de longe que o negócio vai dar errado. Aí eu saio brincando assim, ih, irmão, não vá por aí não, já estou sentindo o cheiro do enxofre. Acho que alguém já me viu falar isso daí. Já estou assim, não vá não, irmão. Porque Deus é tão bom que Ele nos dá o discernimento para saber, olha, isso aqui não vai dar certo. Vamos fazer uma outra abordagem. Vamos tentar falar pessoalmente com o irmão. Vamos tentar embasar o que nós estamos tentando descrever aqui. Você consegue discernir o que vai acontecer. Isso é um dom espiritual dado por Deus. Se você pedir, por exemplo, para Deus sabedoria, tem uma coisa que Deus não vai negar para você, é o quê? Sabedoria. Deus vai dar de mão aberta para você. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai te dar de mão aberta. Há umas 2 semanas atrás, uma semana atrás, foi segunda-feira, eu estava lendo o livro da profetisa, que diz assim, conselhos aos pais e aos professores e pais. E ao ler esse livro dela, no capítulo 1 e no capítulo 2, Ellen White vem descrevendo Jesus Cristo como sendo o maior símbolo e a maior fonte de educação. E ela, ao descrever isso, ela diz assim, olha, primeiro você vai fazer com que os filhos aprendam de Jesus e aprendam em Jesus. Por quê? Porque Ele é a fonte de todo o ensinamento. Então, o menino vai estar aprendendo com quem? Com o mestre do ensinamento. Ela diz ainda mais, coisas loucas, viu, irmão? O que ela fala me impactou assim, eu falei, meu Deus, loucura, eu não sabia disso. E ela diz assim, olha, se todo conhecimento que existe é um conhecimento proveniente do próprio Deus, porque Ele é o autor de todo conhecimento e de tudo que existe, então aprenda com o mestre do conhecimento. E aí eu fui aprofundando, fui falando mais, ouvindo mais o que ela dizia. Ela ainda diz assim, olha, quanto mais você aprender do mestre e da educação que o mestre tem para te dar, mais douto você será para o mundo. E eu fiquei assim, uau. E as pessoas verão em você que você tem anos-luz de conhecimento. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você ficar estudando as coisas que o mundo tem a ensinar, você aprenderá menos de Deus e ficará mais longe da fonte do conhecimento, do próprio Deus, que é a fonte. Você já deve ter visto várias pessoas que são extremamente estudadas, mas não acreditam em Deus. Você já deve ter visto várias pessoas que estudaram, e quanto mais elas estudam sobre isso, mais longe da fonte do ensino elas estão. E por isso que a Bíblia diz que o ensino humano se torna loucura para Deus. Por quê? Porque é loucura. Nesse processo, queridos irmãos, o autor deixa claro algumas coisas. É algo para nós pensarmos. A obra principal dos líderes e pastores consiste em treinar os discípulos quanto ao uso correto dos seus talentos na obra missionária ao redor do mundo. Todos os discípulos receberam algum talento, mas existe a possibilidade de que os maus servos, os discípulos, façam mau uso dos referidos talentos ou simplesmente não os utilizem. Tem gente que não vai utilizar. Tem gente que vai usar mal o talento que Deus deu. Já viu gente inteligente que tem um monte de talento e usa para coisa errada? Os caras são espertos, mas usam para coisa errada. Usam mal o dom que Deus deu. Sabe, queridos, nesse processo é importante que você pare para pensar. Você está usando muito bem o dom que Deus te deu? Você está servindo as coisas do Senhor? Você está enterrando e dizendo, ai pastor, mas eu não tenho condição, pastor, eu tenho filho, tenho o céu, o mar, tenho o serviço. Ai pastor, mas eu não dá para eu fazer, pastor, por causa disso. E começa a colocar um monte de coisa na frente. Papai dizia para mim uma coisa assim, que era certa. Anderson, quando você quer, você faz. Toda vez eu lembro papai dizendo isso para mim. Quando eu não queria fazer alguma coisa, quando o papai queria que eu fizesse alguma coisa, ele falava, quando você quer, você faz. E de fato, quando a gente queria alguma coisa, a gente fazia. Tem um monte de gente que diz, não tenho tempo para nada. Mas para namorar tem, né?
né? Para isso daí você tem. Para assistir filme, os caras têm tempo, várias noites assistindo. Os caras assistem no celular, assistem tudo, né? Mas às vezes o camarada não tem tempo para ler a palavra, para estudar um pouco do que Deus quer para ele. Por isso a importância de você entender os talentos que a Bíblia quer dizer a você. Nesse processo, queridos irmãos, quantos dons você tem e o que você está fazendo para desenvolver esses dons? Você tem quantos dons? Quais são as habilidades? O que você gosta e que você sabe fazer? Isso são dons que Deus te deu ou que você adquiriu. Na nossa última feira comunitária que nós tivemos no Itaim Paulista, eu chamei um irmão que ele é contador. E falei, cara, você tem que usar seu dom para Deus. Como, pastor? Eu sou contador, pastor. O que é que contador serve na igreja? Não dá nem para ser vice de tesoureiro, nem nada. Já tem. O que é que eu vou fazer contador na igreja? Contar o quê? As lâmpadas da igreja? As coisas? Contar o quê? Aí, conversei com ele, nós fizemos como é que é o nome? Imposto de renda de graça para as pessoas. E as pessoas que iam para o projeto comunitário podiam subir e fazer o seu imposto de renda de graça ali, usando o seu dom para o quê? Para a causa de Deus. Outra vez eu tinha, no meu antigo distrito, um irmão que ele era formado pela FGV, ele era contador, ele também entendia muito, fez pós-graduação e tudo. Mas se você colocasse ele para pregar, ele ia morrer de medo. Se você colocasse ele para fazer qualquer coisa, ele morria de medo. E aí então, eu falei o seguinte, olha, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer um curso para a comunidade aqui. E você vai ensinar para a comunidade como sair das dívidas. Porque é um negócio que ele já entende como é que é, as finanças e tudo. Você vai ensinar como sair das dívidas aqui. Para então, você educar. E nós vamos sortear para a comunidade uma conta no valor de R$150 e vamos sortear para a comunidade, para as pessoas que vierem fazer o curso o nome do curso era Reeducação Financeira. E naquela época estava em auge esse negócio de finanças, Gustavo Cerbasi e tudo mais, estava em alta. E então nós fizemos uma reeducação financeira para o pessoal da comunidade. Uma forma de eu pregar para esses caras, usar o dom e o talento do irmão, que não fazia nada ali, para a causa de Jesus. Todo mundo tem uma qualidade, querido irmão. Só que você tem que ter a habilidade, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter a criatividade, é a melhor palavra, para usar o que você já sabe para a causa de Jesus. E se você ainda não sabe, peça a Deus e Deus dará a você o talento tão necessário. Mas não enterre aquilo que Deus já lhe deu, porque Deus não vai te dar mais. Servo ruim foi aquele servo que tinha habilidade, que sabia fazer as coisas, mas esse servo fez o quê? Enterrou. Parou de fazer as coisas. E quando eu falo de habilidades e de talentos e de dons, não estou dizendo somente dentro da igreja. Por favor, abra um pouco a mente. Você pode ser um exemplo de Cristo fora da igreja também. E nesse processo, Deus nos deu talentos e sabe que nós podemos usá-los para a causa dele. Deus prometeu que se nos dedicarmos à nossa capacidade e usarmos nossa capacidade com discipulado, nós vamos aumentar os talentos que temos. Nesse processo, seus talentos aumentarão com o uso, mas se não forem exercitados por medo ou por negligência, diz a autora, esses poderão enfraquecer e até mesmo desaparecer. O autor continua dizendo, seja criativo e descubra os seus talentos. Todo discípulo de Cristo é valioso, porque todo mundo tem talento, querido irmão. Isso é suficiente para um ministério de serviço. Todo mundo tem um talento e você tem que usar a sua causa para Jesus. Um câncer, às vezes, nos acomete dentro da igreja da seguinte forma. Um monte de irmão na igreja, um monte de gente que tem talento. Olha só. Quando chega, está aqui os anciões para entenderem junto comigo. Quando chega no período de comissão, o que acontece? Ficam os mesmos. Já viu isso acontecendo? Sempre os mesmos irmãos. Por quê? Porque os outros às vezes enterram seus próprios talentos.
Passa ano e entra ano, às vezes ficam os mesmos líderes. Por quê? Porque os outros ou não são treinados para liderar, ou escondem os seus próprios talentos. Ah, não, eu não me chama não. Bota outro. Vai escondendo os talentos. Com isso, Deus vai retirar de você a bênção que você poderia ter e ao mesmo tempo não dará mais a você. Por quê? Porque dará para aquele outro que não tem tanta qualidade, que não tem tanta desenvoltura, que não tem tanto jeito, para ele poder ser uma bênção e Deus vai utilizá-lo mais. A gente fica brincando aqui que o irmão Divaldo canta, abre a igreja, faz não sei o quê, mas isso é um dos maiores erros que nós temos. Em deixar só que o irmão Divaldo faça isso, que o ancião faça isso. Eram para ter outras pessoas que fizessem esse trabalho. A gente brinca, ri aqui e tudo mais, mas isso é um cúmulo. Olha o tamanho de nossa igreja. Quantas pessoas poderão utilizar os seus dons, os seus talentos para a obra de Cristo? Não seja você uma pessoa negligente. Não seja você alguém que enterra o seu dom. Não deixe você, querido irmão, só ver os anciões fazendo o trabalho, os diáconos fazendo o trabalho, mas seja você também que segurará a bandeira de Cristo e levantará o estandarte do Senhor. Não deixe que isso chegue à sua porta. Você só ficar vendo os outros fazerem, você não se compenetrar e também fazer a obra do Senhor. Por fim, eu concluo dizendo aqui algumas coisas. Mesmo que você pense que seu talento é insignificante, querido irmão, mesmo que você pense que você tem medo de fracassar ou até mesmo de utilizar o seu dom, os que não fazem uso dos seus talentos serão declarados como servos infiéis, conforme disse a palavra. Mais do que isso, essas pessoas sofrerão a perdição eterna. Os pastores, os líderes, devem pensar que se não capacitarem os discípulos quanto ao uso dos seus talentos, deixando-os inativos, estão prejudicando-os grandemente, diz a autora. E aí ela aponta agora a arma para a gente. Os pastores e os líderes que não estiverem treinando vocês, guiando vocês, mostrando os talentos que precisam ser usados, nós estaremos causando um grande dano à vida de vocês. Por isso meu sermão de hoje ele é um pouco diferente daquilo que eu já tenho pregado comumente. Hoje é quase um treinamento para que você use seu dom, seu talento para a causa de Jesus. Para que você use tudo que você é, tudo que você tem para o Rei do Universo. Não perca tempo e não deixe que os outros façam. Sabe, irmão, havia um camarada chamado no Chaves, como é que é o nome do cara da bicicletinha lá? O velhinho lá, carteiro. Jaiminho, tudo para ele era o quê? Quer evitar fadiga. Lembra? Tudo para ele, olha, vamos subir esse degrau aqui. Chaves, me ajuda aqui, para eu evitar fadiga e tudo. Tem irmãos que querem evitar fadiga. Querem evitar fadiga espiritual. Querem evitar tudo. E você sabe que quando o corpo fica parado, quanto mais tempo você fica parado, mais cedo você vai morrer. Porque o corpo não é feito para ficar parado. O seu dom não foi feito para ficar parado. Quanto mais tempo você tenta se preservar, lembra que Cristo disse, quanto mais vezes você tenta se salvar, você vai se perder. Lembra por quê? Você quer cuidar da família, você quer se salvar, você quer ter as finanças, você quer ter as coisas. Quanto mais tempo você gasta com isso, mais você irá se perder. Mas quanto mais tempo você gastar com a causa do Senhor, mais salvação haverá em você. Quanto mais vezes você estiver usando sua vida e seus talentos para a causa de Jesus, você é que será salvo nesse processo. Por isso não esqueça da mensagem de hoje, dos talentos que precisamos ter. Nós vamos participar da Santa Ceia aqui. E é preciso que você entenda que não é somente receber o sangue de Cristo, não é somente receber aqui a cura e o perdão do Senhor, mas é eu também me tornar uma bênção na vida de outros, é eu também me tornar uma cura na vida de outros, é eu também me tornar um oásis no deserto na vida de muita gente. Por isso nós vamos participar da Santa Ceia aqui. Estava Pedro junto com Jesus, os momentos dos discípulos ali. Jesus falou assim: olha, Pedro, tenho que lavar teu pé,
porque se não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro falou, me lava todo, Senhor Jesus. E naquele processo, Jesus falou, não preciso te lavar todo, basta lavar os pés. Você que já participou do lava-pés, então você está apto para participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é um símbolo de rebatismo. É uma forma de eu reencontrar-me com Jesus. É uma forma de eu pedir para que meus pecados sejam jogados na profundeza do mar. E pelo sangue de Cristo, pela vitória que Ele obteve na cruz, eu também posso obter a vitória sobre meus problemas. E por isso hoje está aberta a oportunidade, querido irmão, para que também você participe da Santa Ceia conosco. Quem não pode participar da Santa Ceia? Quem não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse não pode e não deve participar. Porque se participar não aceitando Jesus como Salvador, estará fazendo isso para a sua própria destruição. Quem pode participar? Todo aquele que aceita Jesus e ama Jesus como Salvador e como Senhor. Ah, pastor Anderson, mas eu sou pecador. Bem-vindo ao clube, todos nós somos. Todos nós carecemos da glória de Cristo. Se você pediu perdão por seu pecado, se você organizou sua vida com a outra pessoa, que você está brigado, você está chateado e tudo mais, então se organizou sua vida, agora você pode vir aqui e participar da cerimônia da Santa Ceia. Esse é o momento em que nós vamos convidar as diaconisas a descobrirem a mesa aqui. Compartilhar os pães, quebrar os pães aqui na frente, é uma demonstração de que estamos compartilhando a graça e o amor de Cristo com vocês. Assim como recebemos esse amor, essa graça, recebemos também a unção do Senhor, hoje ela é dada a vós também. Por isso você deve participar da cerimônia da Santa Ceia, ao comer do pão e depois beber do vinho, fazendo lembrança e referência ao que Jesus Cristo é e ao que Ele fez por nós. Há um texto bíblico que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça de partir, disse: isto é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Esse é o momento que nós, ao dividirmos os pães aqui na frente, nós iremos convidar você, querido irmão e querida irmã, a ficar de joelhos para pedir a bênção do Senhor e fazermos a oração agradecendo pelos pães. Amado Deus, ainda, Senhor, em continuidade na presença do Senhor, nesse santo lugar, ouvimos a sua palavra. E agora, Senhor, estamos aqui ao participar desses símbolos, que simbolizam o corpo de Cristo. Sabemos que um dia Ele esteve aqui neste mundo, sofreu para nos salvar. E foi através do corpo de Cristo que ali a Bíblia, ela nos trata do sofrimento. Por isso, Senhor, que essa lembrança, ela continua na nossa vida até a volta de Jesus. Que esses símbolos que representam, esse pão que representa o corpo de Cristo, sejam abençoados. Mas sabemos que é um símbolo, mas que nos faz lembrar, pensar, refletir o que Jesus fez por nós. Nos dê a sua bênção neste lugar e nestes símbolos, e a todos aqui ao que participarem, em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse momento, os diáconos estão livres para receber das mãos dos anciões o pão. E peço à amada igreja a ficar em pé nesse momento para receber o pão.
você receberá o pão, e logo depois de receber o pão, você se assentará e aguardará que todos nós aqui da frente comamos juntos. Há um texto que segue, diz o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Convido a amada igreja a mais uma vez ficar de joelhos e agradecermos a Deus orando pelo vinho. Grandioso Deus, Pai querido, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela graça do Senhor ter chegado até nós. Por memória do nome do Senhor, nós tomamos esse vinho, símbolo do sangue do Senhor. E que o Senhor venha nos abençoar e santificar e purificar dos nossos pecados. Que nós venha a ser uma nova criatura. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos todos juntos o puro suco da uva, uma representação do sangue de Cristo. Para quem te reconhece. Os diáconos agora estarão recolhendo o cálice. Peço a você que entregue o cálice para a pessoa da ponta, para que então tenhamos uma logística mais rápida em nossa igreja. Com malfeitores morreu por minha culpa, Jesus a vida deu.
foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre, se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, foi meu pecado ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais, jamais existirá. Tomou pra sempre o
Amém. Vamos orar e agradecer a Jesus Cristo que tomou o nosso lugar nessa Santa Ceia. Obrigado, Senhor Jesus, por morrer em nosso lugar e nos salvar, Senhor. Conforme foi cantado, Senhor, louvamos o Teu nome porque Tua graça até hoje nos alcançou. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa Santa Ceia e pedimos a Tua bênção e Tua presença sobre nós. Oramos a Ti pedindo a Tua unção e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.